Olá, sabe aquela ideia de que matemática é tipo um código secreto, uma coisa só para gênios? Pois é, mas e se a gente pensasse nela de outro jeito? Como uma linguagem. Uma linguagem que descreve o mundo todinho ao nosso redor e que, olha, com as ferramentas certas, todo mundo pode aprender a falar. Então, fica a pergunta, né? Matemática é mesmo esse bicho de 7 cabeças, esse tal código secreto? A ideia aqui é justamente desvendar esse mistério e mostrar que, na verdade, ela é bem mais acessível do que parece. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai passar por 4 pontos principais. Primeiro, as ferramentas básicas. Depois, como a matemática aparece na nossa carteira. Daí, a gente vai ver como encontrar umas conexões meio escondidas. E, para fechar, como ler os dados do mundo. Ok, vamos lá. Começando pelo começo, né? Pela base de tudo. Pensa nessas primeiras ferramentas como se fossem, sei lá, a gramática da matemática. O arroz com feijão que a gente precisa para começar a falar essa língua. E a primeira ferramenta, a mais intuitiva de todas, é a adição. É simples assim, juntar as coisas. É o ato de combinar, de somar mesmo. É o ponto de partida para praticamente tudo que vem depois. Bom, e se a gente pode juntar, é claro que a gente também pode tirar, certo? E é aí que entra a subtração. É basicamente o contrário da adição. Serve para a gente retirar, diminuir ou, sabe, achar a diferença entre uma coisa e outra. Agora, a multiplicação. Pensa nela como um atalho genial para a adição. Imagina ter que somar o mesmo número várias e várias vezes. Que canseira! Com a multiplicação, a gente resolve isso rapidinho. É muito mais prático. E para fechar esse quarteto fantástico, a gente tem a divisão, que é o quê? O inverso da multiplicação. É a ferramenta que a gente usa para repartir, para compartilhar as coisas em pedaços iguais. Pronto? Com essas 4 na mão, a gente já tem a base para entender todo o resto. Beleza. Agora que a gente já tem essa gramática na cabeça, vamos levar isso para um lugar que todo mundo conhece bem, o nosso bolso. Vamos falar de dinheiro. E é aqui que a porcentagem brilha. É uma das coisas que a gente mais usa no dia a dia, né? Pensa assim, porcentagem é só um jeito de falar de uma fração, só que o total é sempre dividido em 100 partes. Isso torna tudo muito mais fácil de comparar. Olha que legal essa aplicação prática. Para calcular um desconto, por exemplo, não precisa de nenhuma conta mirabolante. É só pegar o preço e multiplicar por um tal de fator de multiplicação. Cada 10% de desconto, multiplica por 0,90. Acabou. Simples, né? Vamos ver na prática como funciona. Pega um produto que custa, sei lá, R$10. Aí a gente aplica aquele desconto de 10%. Lembra do fator? 10 vezes 0,90 dá R$9. Pronto! A conta é super rápida, direta. E nossa, como ajuda na hora das compras, hein? Ok, já vimos como isso funciona no dia a dia. Que tal a gente ir um pouquinho mais fundo agora? Vamos usar outras 2 ferramentas, as razões e as funções, para encontrar umas conexões que nem sempre são óbvias. Razão. O nome pode parecer meio esquisito, mas a ideia é super simples. É só um jeito de comparar 2 coisas, 2 quantidades. Ela responde aquela pergunta, para cada tanto disso, quanto tem daquilo? Tipo nesse exemplo clássico de sala de aula. Imagina lá, 20 rapazes e 25 moças. A razão é de 20 para 25. Se a gente simplificar essa conta, chegamos em 4 para 5. Ou seja, para cada 4 rapazes naquela sala, tem 5 moças. Viu? É só a comparação. Aí a gente chega nas funções. Calma, não precisa se assustar com o nome. Uma função nada mais é do que uma regra. Uma regra que garante que as coisas sejam previsíveis. Para cada coisa que entra, sai sempre um resultado único e específico. Dá para imaginar assim, ó. Tem um valor de entrada, que a gente chama de input, aí ele passa pela regra, que é a função, e o que sai do outro lado, uma saída única, garantida. É como se fosse uma maquininha, sabe? Coloca a mesma coisa, sai sempre o mesmo resultado, sem surpresas. Beleza, chegamos na nossa última parte. E é aqui que tudo se conecta. A gente vai juntar todas essas ferramentas para aprender a ler os dados do mundo. E para isso, vamos usar o poder da estatística. E esse é o ponto-chave. A estatística é essa ferramenta incrível que pega aquele monte, aquele mar de números e dados soltos e transforma em histórias que a gente consegue entender, transforma informação em conhecimento de verdade. Dá uma olhada nesse gráfico, por exemplo. Ele está mostrando a fatia do agronegócio no PIB do Brasil. Só de bater o olho, sem precisar ler um relatório gigante, a gente já vê que houve uma queda ali entre 2003 e 2006, né? Isso é o poder de visualizar os dados. A história fica clara na hora. Então vamos só relembrar o caminho que a gente fez até aqui.
Começamos com as 4 operações básicas, a gramática, lembra? Depois, vimos como usar isso no mundo real, com as porcentagens. Aí, aprendemos a descrever relações com razões e funções. E, por fim, juntamos tudo para ler dados com a estatística. Viu como uma coisa foi levando a outra, uma construção? E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar. Que outros padrões aí do nosso dia a dia poderiam ser explicados com essas mesmas ferramentas? No fim das contas, a matemática não é um código secreto. É mais como um óculos, uma lente nova para a gente enxergar o mundo de um jeito bem mais claro.